Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereda, autora da série de livros do Sol Negro, e hoje nós vamos falar sobre imortalidade, sob a ótica científica. Tudo bem, Maria? Olá, Cris. Olá a todos. Hoje é um assunto interessante que nós vamos falar aqui, eu e a Cris, a pedidos de muitas pessoas, que eu noto que as perguntas são recorrentes. Em função disso, nós decidimos retomar um tema que eu e a Cris fizemos talvez 1 ano e meio atrás, naquela série antiga do programa Despertos, que era feito para a rádio, e depois eu editava. Até lá, está um pouquinho mais completo do que hoje nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de uma forma mais resumida para vocês. Então, vamos lá, Cris. Maria, a partir de novos estudos, experiências científicas, está sendo embasada a teoria criada por alguns grupos de pesquisadores altamente capacitados, dentre eles, alguns sendo referências na área de biologia e da física, que diz sermos imortais. Fale-nos a este respeito. Pois é, Cris, nós temos hoje uma coisa maravilhosa, que é uma nova ciência que está surgindo, com muitas resistências, como nós estamos vendo claramente dentro do campo da física, do campo da biologia, em vários níveis, em vários, digamos, em várias áreas da medicina. A neurociência vem liderando isso com muita persistência, digamos assim. Geneticistas, especialistas em biologia celular e molecular. Bom, de todas as áreas nós vamos encontrar, até ligados a especialistas em engenharia da computação, porque agora entra no circuito a ideia da consciência. Então, dentro da ciência unificada, a física unificada, liderada por vários cientistas, e um deles eu mencionei direto, né? Porque eu apresentei um trabalho que era do Resonance Project, do Resonance Academy, que é do Nassim Haramein e outros, mas é liderado pelo Nassim Haramein. Esse trabalho que eu apresentei na sinergia quântica, que era uma visão onde a física unifica várias outras áreas e traz a consciência de volta ao circuito. Então, existem outros físicos quânticos, e não só quânticos, físicos teóricos, envolvidos nisso também. Então, vamos lá. A teoria quântica mostra que após a morte, a consciência pode ir para outro universo. Porque quando nós falamos de vida, o que é vida? Vida é quando a consciência habita um organismo biológico, né? Então, o organismo biológico está vivo porque ele tem uma consciência que o coordena. E existem vários níveis de consciência, digamos assim. Tem a consciência desconectada, onde o organismo biológico pode estar se manifestando, que aí é uma série de considerações que eu também não vou entrar nisso hoje, e a vida mais conectada, com uma consciência um pouco mais conectada, e diversos níveis de conexão, até um grau maior de consciência e onisciência a respeito de quem é, né? Então, são os níveis dimensionais, multidimensionais, que uma vida em si pode ter devido à consciência que varia. Mas vamos olhar assim um foco específico, senão nós não vamos ter um programa pequeno e focado, e sim muito, digamos, disperso em vários pontos. Então, hoje a intenção é focar em um aspecto só, para que este aspecto isoladamente possa ser melhor compreendido. Então, vamos lá. Em uma tentativa de inserir na ciência os conceitos de alma e consciência, vários cientistas, porque são muitos, mas vamos focar agora nestes dois, que é o caso de sua teoria, que é baseada em Stuart Hameroff e Sir Roger Penrose. Eles criaram a teoria quântica da consciência, gerando sua transferência para o lado de cá, onde percebemos a vida tal qual a nossa realidade, né?
como também para o lado de lá, dentro de pequenas estruturas que lembram os nanotubos de carbono ou carbono-grafeno, usados em outras áreas como componentes eletrônicos, por exemplo, e presentes também no interior das células. Stuart Hameroff, ele é um médico da área de anestesia, então anestesiologista, que são os especialistas e conhece muito bem essa história de estamos do lado de cá ou estamos do lado de lá. Eu costumo dizer que, dependendo do nível da anestesia, ela te deixa mais do lado de lá do que do lado de cá e depois te traz de volta. É por isso que ele sabe muito bem do que ele está falando. E essa é uma das áreas mais adequadas para esse assunto, né? Ele é um americano, professor da Universidade do Arizona, conhecido por seus estudos focados na consciência, seja lá o que for a consciência, né? E Sir Roger Penrose, Sir, né? Físico matemático da Universidade de Oxford, eles argumentam juntos que nossa consciência não seria fruto da simples interação entre neurônios, mas sim resultado de efeitos quânticos gravitacionais sobre esses microtúbulos. Uma teoria da redução objetiva orquestrada é o termo que foi dado por eles. Ou até indo mais longe, eles dizem assim: a alma seria parte do universo, imortal, e através da morte física do corpo ocorreria um retorno ao universo. Conceitos similares ao budismo e ao hinduísmo, que falam isso de outras formas, né? De acordo com Hameroff, experiências de quase morte estariam relacionadas com essa natureza da alma e da consciência. Quando o coração para de bater e o sangue deixa de circular, os microtúbulos perdem seu estado quântico e começam a se desmanchar. Interessante processo. Então, a informação quântica contida nos microtúbulos durante a vida física, ela não é destruída. A informação nunca se perde. Eu expliquei isso detalhadamente no curso Sinergia Quântica e também não vou entrar de novo nisso daqui para a gente não sair de um único foco, como eu falei, tá? Então eu vou repetir. A informação quântica contida nos microtúbulos durante a vida física, ela não é destruída e não pode ser, apenas se distribui e se dissipa pelo universo. Ela fica gravada no campo de energia que hoje os físicos, né, os físicos mais ainda dessa física integrada, mas não só, os físicos astrofísicos e tudo, dizem que a informação é gravada na boca de buracos negros. É como se fosse um disco, um CD, e ali é onde tudo está gravado. É nesse campo de energia onde a informação está gravada e nunca se perde, e pode ser acessada a qualquer momento. A informação existe e nunca se perde. Hameroff diz o seguinte: acho que a consciência ou seu precursor imediato, a protoconsciência, esteve no universo desde sempre, talvez desde o Big Bang. E ainda diz: é possível que a informação quântica exista indefinidamente fora do corpo, algo parecido a uma alma, diz Hameroff, que defende que ninguém na comunidade científica pode desafiar sua teoria. Incrível, eles foram indicados para o Prêmio Nobel. Então vamos a algumas das hipóteses que foram faladas sobre as diversas maneiras que a ciência aborda a consciência. Então, uma das hipóteses para explicar o que seria essa consciência, né? Elas foram surgidas até essas teorias nos últimos 20 anos, e essa também. E essa teoria em si, ela foi criada pelo matemático Roger Penrose. Segundo ele, a consciência seria o resultado de fenômenos quânticos acontecendo ao nível dos neurônios. Ou seja, ele está se atendo a um pedaço. Ou seja, a consciência entrando na fisicalidade. Então, essa consciência que já permeia a fisicalidade, ela estaria permeando e criando fenômenos quânticos nos neurônios, né?
Interessante. Isso é possível através dos microtúbulos, que ocorre uma vibração em frequência de megahertz nessas estruturas que acabam gerando padrões de interferência ou até batimentos em frequências menores, batimentos que podem ser analisados e foram comprovados por eletroencefalogramas. Então, existe uma série de provas da teoria baseada em uma série de estudos e testes que foram feitos e reproduzidos. Isso é ciência. Então, os brilhantes cientistas Hameroff e Penrose afirmam que, depois de 20 anos de críticas céticas, imagino o que eles sofreram, a evidência agora apoia a teoria, porque eles descobriram e mapearam e mostraram que realmente existem estruturas de microtubos de carbono, grafeno, né, que são chamadas de ORC, O-R-C-H-O-R, O maiúsculo, R maiúsculo, que foi o nome que foi dado a elas. Então, eles publicaram isso cientificamente, mostraram que de fato existem e que enquanto a vida ela está presente e que quando ocorre a morte especificamente, elas iniciam um processo de degeneração. E que se elas não se degeneram, mesmo dando o caso de morte, como aconteceu com várias pessoas, um caso muito famoso que acabou a pessoa ficando 4 horas dada como morta, mas eles a refrigeraram, retiraram os líquidos do corpo, retiraram todo o seu sangue e depois que, digamos, contornaram o problema que ela tinha, eles voltaram a colocar a circulação sanguínea, reidrataram e trouxeram a temperatura normal. Como os microtúbulos não foram perdidos, porque eles fizeram todo esse procedimento, a pessoa voltou à vida 4 horas depois. Então, isso foi uma prova estupenda da estrutura que já havia nos testes animais e em humanos foi comprovado, não só isso, mas através de vários casos de experiências de pós-morte que eles estão há 20 anos trabalhando nisso. Mas o mais importante foi ter realmente gerado as imagens da estrutura dos microtúbulos. E isso comprova como um todo que enquanto eles estão íntegros, é possível retornar, enquanto degenerados, não é mais possível retornar. Então, de fato, a consciência retorna ao corpo através dessas estruturas de microtúbulos, que seriam, na verdade, a fisicalidade de um buraco branco e um buraco negro, ou seja, são buracos de minhocas que são formados através desse sistema que são os microtúbulos. São como portais, coisa interessantíssima por sinal, né? Então, eles diziam o seguinte: se o paciente é trazido da beira da morte, essa informação volta aos microtúbulos, enquanto eles não se degeneraram. Se o paciente morre, é possível que a informação quântica possa existir fora do corpo, talvez de modo indefinido, como uma alma. Mas existe a questão, tal qual o filme Avatar, que se você tiver um corpo com a mesma informação, digamos, blueprint, como se fala em inglês, né? Com a mesma informação genética, com a mesma ressonância daquela alma personificação, possa ser trazida de volta até para um outro corpo. Tem até um filme que mostra isso, né? Meio horripilantemente, mas é uma ideia até da mumificação e como um todo, preservar o material biológico para que com a sua preservação possa ser criado, talvez até, não só o próprio corpo seja revivido, mas a ideia mais coerente seria criar um novo corpo com a mesma informação genética para que a mesma informação quântica da alma seja passada para o corpo. Aí vai uma discussão, porque na verdade não é a mesma pessoa, embora pareça que está sendo ali, como eu digo, reencadernada, e sim uma alternativa, uma versão alternada da informação que estaria encadernando naquela pessoa com a mesma matriz biológica. Você nunca tem a mesma. Você tem uma versão alternada, porque é a informação que você traz de volta. É uma longa discussão. Eu já expliquei um pouquinho disso em alguns outros programas. Vamos lá. Existe um livro que eu já falei também de um outro programa, na época que nós fazíamos Despertos, programa de rádio,
que eu chamei até o programa de biocentrismo, como a vida e a consciência são as chaves para a compreensão da natureza e do universo. Então, existe o livro Biocentrismo, que é do Robert Lanza, a teoria foi criada por ele, né? E que movimentou também a internet ao juntar o trabalho do Roger Penrose e o Hameroff com o conceito do Dr. Robert Lanza, que não é pouca coisa, sobre o biocentrismo. Então, o autor dessa publicação, que é o cientista renomadíssimo e ninguém se mete com ele devido ao seu calibre, né? Dr. Robert Lanza, que foi votado pelo New York Times como o terceiro cientista mais importante ainda vivo, né? E ele não tem dúvida de que seja possível a vida após a morte, né? Além do tempo e do espaço, como ele mesmo fala. Lanza é um especialista em medicina regenerativa e diretor científico da Companhia de Tecnologia Avançada da Célula. Ele trabalhou com células-tronco, ele é uma coisa incrível, entende muito sobre o que é estar vivo, o que é estar morto e o que pode ser trazido a vida e o que não, né? A vida e não. Ele é conhecido, então, por essa extensa pesquisa com células-troncos e por vários experimentos de sucesso, veja bem, na clonagem de espécies de animais em extinção. Mas há pouco tempo, novos brilhantes cientistas se envolveram nesse tema, se juntaram a ele, que é o que deu força, né? E a maioria de áreas como física teórica, a mecânica quântica e a astrofísica. Então, essa mistura fantástica e até explosiva deu nascimento a essa teoria que toma força, chamada de biocentrismo, que ensina que a vida e a consciência são fundamentais para o universo. E é a consciência que cria o universo material e não o contrário. Portanto, a vida não surgiu da matéria. E é o contrário. Como já diz a física unificada, a consciência cria o espaço. O espaço define a matéria. E a mistura dessa consciência com a matéria é a vida diferenciada, tal qual a conhecemos. Isso é uma quebra de paradigmas que grupos de cientistas se unem de todas as áreas, chegando a uma mesma conclusão. Para entender isso, é necessário ir muito mais longe com informação. Parte dela eu dei como foco da física nesse curso Sinergia Quântica no domingo, né? E um pouquinho do biocentrismo e um pouquinho do trabalho de Stuart Hameroff, Roger Penrose já ajudam, entre outros tantos cientistas hoje que estão empurrando isso com força. Então tá, vamos lá, Cris, agora é com você. Maria, esses conceitos vamos classificar como diferentes, surgiram no campo da física quântica, e qual a prova científica que propiciou essa transformação na mente dos pesquisadores, abrindo-os para a realidade da imortalidade? Então, eu acho que muita coisa aconteceu aí, desde aquilo que nós sabemos, que fomos informados pela mídia normal, por publicações científicas, e eu creio que muito especificamente para aquilo que não sabemos, e não vamos saber tão cedo, por experiências que eu chamo provenientes de Black Projects, projetos, né, que são feitos por debaixo do pano, e que não são dados a conhecer nem a cientistas normais, digamos, de universidades, muito menos a pesquisadores normais, independentes de indústrias e por aí vai. Esses projetos secretos trabalham com certeza com aquela questão que eu falei de transferência de uma alma, de uma personificação de um corpo para outro, e por aí vai, ressuscitação e por aí vai. Mas, vamos dizer assim, que baseado na informação que se conhece, um dos fatos, ou até os fatos mais relevantes para isso, são os dados, e muitos dados consistentes, digamos, registrados cientificamente, né, com registros válidos e testemunhas de retorno de pessoas após o quadro de morte, que é o de vida após a morte, e associado a isso também o fato da consciência
que se transfere entre corpos e o que se entende como reencarnação provada por histórias que se comprovam de lembranças em linhas de tempo, com lembranças que são indiscutíveis devido à perfeição e à validade e à veracidade de suas informações. Isso são os pontos mais importantes, certamente. Então, é com você, Cris. Então, de onde viemos? De onde viemos? Segundo a ciência, porque essa é uma discussão que leva diversas vertentes, a religiosa, a filosófica, então eu sempre escolho a fusão, mas com um pé ou mais pés, todos os pés que eu puder colocar no mundo da ciência. Então a ciência diz que a consciência está no campo de energia e aquilo que se chamava de éter. O éter é o não manifesto, mas do qual tudo se manifesta. Eu expliquei longamente também, na energia quântica, o que é o éter. E que são essas flutuações que ocorrem no éter, flutuações de densidades, e que geram um momento onde a massa vai se formar, porque se gera um buraco negro. E esse buraco de minhoca, digamos assim, que tem uma ponta aqui dele, que é o buraco negro, e o outro que é o buraco branco, acaba definindo um centro de massa, né? Então, é sempre numa deformação desse campo, numa variação de densidade, se forma um buraco de minhoca, e nesse ponto é onde a massa se define. Por isso que a ciência hoje diz que nós vivemos dentro de um buraco negro, que é o termo, né? Só para ficar mais dramático chamar de buraco negro, mas na verdade é dentro de um buraco de minhoca, porque nós temos uma entrada e uma saída. E o nosso universo surgiu de um universo anterior através de um buraco de minhoca e a sua saída foi gerada através de uma saída de um buraco branco. Nem sabe-se muito bem agora por leituras, isso já está catalogado e registrado recentemente, que no centro do nosso universo existe um buraco grande, um enorme, gigantesco buraco negro. Então, eles chamam de buraco negro, o que pode ser também o contrário, um buraco branco, né? Mas, hoje em dia, se considera buraco branco aquilo que se consegue mapear como injetando a energia escura ou até matéria escura dentro do nosso universo, porque é isso que gera a inflação e a expansão da nossa realidade, do nosso universo, como se fosse uma bexiga e alguém soprando. Então, o nosso universo está sendo soprado por um outro universo que está atrás de nós. E de onde nós viemos? Da consciência, que é um mar de energia, um campo de energia, porque é no campo de energia que fica gravada toda a informação. E tudo que se sabe está nesse campo de energia. Portanto, quem gera todas essas situações e essas diferenciações, essas segmentações para experimentar mais e mais de si mesmo e conhecer mais e mais de si mesmo, é esse campo universal de energia, onisciente e onipotente, que vai se manifestando sob diversos ângulos, diversos pontos de vista. Filosófico, mas também científico. Vamos lá, Cris. O que a descoberta do bóson de Higgs tem a ver com isso? Bóson de Higgs, na verdade, é o primeiro momento onde a matéria pretende se manifestar, digamos assim. Então, é o momento em que a luz se transforma em carne, né? Uma parte filosófica religiosa. Então, ele não é ainda uma matéria, mas ele já adquire uma carga. Não, é um estágio intermediário. E ele é tão instável que é muito difícil pegá-lo. Então, é o primeiro momento onde a flutuação daquele monte de partículas minúsculas, que não são partículas ainda, na verdade, são sistemas de flutuação redondinhos chamados de Planckzinhos,
Plancks, são estruturas e constantes de Plancks, medidas de Plancks, que estão flutuando e girando, fazendo seu spin, que se juntam em um determinado momento e geram uma variação nessa densidade e surge, aparentemente, pelo que se conhece hoje, a primeira coisa que surge nesse campo é exatamente a partícula de Higgs. Então, esse seria o pequeno bóson de Higgs, né? Esse seria o primeiro momento onde a matéria inicia o seu processo, sua jornada de adquirir carga, para depois ir adquirindo massa e ir se diferenciando como matéria da forma que a conhecemos. E isso é apenas uns 4% do universo. A grande maioria é matéria escura e energia escura. Nós vemos apenas 3 a 4% daquilo que o universo em si é. Ou seja, não vemos nada. Todo o resto existe, mas nós não percebemos ainda. É com você, Cris. Qual o futuro destas pesquisas? Provaremos a imortalidade? E se sim, o que faremos a partir de então? Pergunto com foco na humanidade em si, baseada em seus credos e em relação aos próximos passos a serem dados pela ciência. Belíssima pergunta, Cris. Se provaremos a imortalidade, na minha opinião, já provamos. Mas o caminho é que só vai aumentar a qualidade e o número de provas com o tempo. Então, o que nós vamos fazer a partir disso, então? Para que serve isso? Essa é uma boa pergunta. Vai depender muito da qualidade do ser humano. Onde vai estar a ética, né? A vibração menos egóica, a vontade de manipular e dominar o outro, né? Porque o homem já está, com certeza, se não seres geneticamente que já estiveram na Terra, que estão escondidos e, digamos, sendo realizados por trazer certos seres que os servirão melhor. Predador, dominador, sem a consciência de maior e sim ter para si mesmo, esse tipo de tecnologia se torna e que apenas vamos ter vivências diferentes em corpos mais densos, dimensões, outras densidades, na Terra e fora da Terra, trazer de volta a certeza de que somos seres divinos, poderosíssimos, dominar o mundo, certamente ele não será usado para o bem. Ser consolidada para que o homem, o ser humano aqui da Terra, projetando-se no foco de uma era de ouro, de uma era de harmonia, amor e bem maior. Pessoal, fiquem bem e eu deixo a Cris aqui com uma mensagem. Gratidão, pessoal. Até o próximo Desperto. Gratidão, Maria Pereira. Honra enorme estar contigo sempre. E gratidão a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Eu quero deixar uma frase para vocês refletirem. Ao amar a vida, desvendamos a serventia, né, do corpo para além de gloria. O corpo delata a presença da alma que veio. Então, pessoal, até o próximo Desperto.